Oi amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Acabei de ver que tá a baguncinha da Amora aqui atrás, lá na mesa, mas não tem problema. Já deixei pronto algumas coisas ali, eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo é um pouquinho diferente, acho que eu nunca trouxe um vídeo aqui pro canal mostrando as marmitas da semana e tal. Eu sempre gravo muito por Instagram, gravava, né? Porque eu e o Bruno, a gente sempre tinha o costume de fazer as marmitas lá na casa dos meus pais antes da gente se mudar pro apartamento. Aí quando a gente se mudou, teve a correria de mudança e tal, e daí a gente acabou não fazendo. Mas agora a gente quer voltar com o hábito de marmita, porque é muito mais prático, né? Você no dia a dia ali só descongelar e esquentar. Geralmente a gente faz só pro almoço. Eu sei que tem pessoas que fazem tanto pro almoço quanto pra janta, né? Mas também, se der a quantidade, a gente vai fazer pra janta também, porque é muito prático, né? Não precisa você perder tempo ali na semana, que já é muito corrida a rotina, fazendo comida, né? Então é só você ter algo pronto ali. Então eu vou mostrar pra vocês, tem algumas coisinhas ali em cima da mesa, que eu já deixei tudo preparado. E também acho que tem algum arroz, alguma coisa assim pronta que eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz durante a semana. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar. Bora pro vídeo, então? Então aqui, ó, já deixei algumas coisas que a gente vai fazer. Eu digo porque o Bruno vai me ajudar a fazer algumas coisas. Por exemplo, o Bruno faz uma berinjela muito boa, que na verdade, eu nunca tentei fazer, pra dizer que eu não consigo, né? Mas a dele fica muito boa, então ele sempre faz. Nunca tentei, né? Nunca me arrisquei. Então ele vai fazer a berinjela, e aí junto com a berinjela ele coloca pimentão e tomate. Eu acho que é isso, mas eu vou mostrar pra vocês a hora que ele estiver fazendo pra falar certinho os ingredientes. Fica muito gostoso, gente. Aí comprei cebolinha também, que tava faltando aqui em casa pra se precisar de algum tempero e tal, né? Eu achei que a gente ia fazer purê de batata, e daí no purê eu gosto sempre de pôr. Mas eu acho que a gente vai fazer batata na air fry, sabe? Então provavelmente não vai precisar, mas tá ali, né? Aí cenoura, que eu gosto de ralar e colocar no arroz. E a batata, né, igual eu falei pra vocês, a gente vai fazer na air fry. E aqui também tem brócolis, que a gente tá sem panela de... Geralmente lá na casa da minha mãe eu fazia no vapor. Só que a gente não tem panela a vapor ainda, sabe? Então eu vou ver como que eu vou improvisar pra fazer. Aí aqui coloquei os potinhos, que eu acho que a gente vai guardar. Eu acho que não vai dar essa quantidade, né? Acho que não vai dar tudo isso de marmita. Mas, aí já deixei ali. E aí aqui o Bruno deixou cortadinha já pra mim a carne, que a gente vai fazer estrogonofe. Eu vou fazer estrogonofe de carne pra ter uma proteína ali e tal. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz arroz essa semana. Deixa eu pegar aqui na geladeira, peraí. Olha, eu fiz esses 3 potinhos de arroz essa semana porque tinha faltado arroz. Acho que quarta-feira acabou e daí eu falei que eu decidi fazer, né? Porque não dava pra esperar, hoje é domingo, então não dava pra esperar a semana inteira pra eu fazer arroz só hoje. Então eu fiz menos quantidade só pra eu ter ali pra semana e sobrou esses 3. Daí eu acho que eu vou fazer menos arroz. Esses 3 aqui pra mim, pra uma semana dá, porque eu não como esse pote inteiro de arroz. Então eu vou fazer, acho que só pro Bruno, então eu vou fazer uma menor quantidade ali. Eu fiz um vídeo enquanto eu tava fazendo esse arroz e eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, uns dias antes de gravar o vídeo fazendo as marmitas, porque acabou o arroz e eu preciso fazer. Então eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz. Então primeiro eu triturei o alho, eu esqueci de gravar antes. Triturei o alho, coloquei cúrcuma, o arroz, né? Coloquei o arroz, alho, sal, cúrcuma. E aí eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e vou pôr cenoura ralada pra cozinhar junto, daqui a pouco vou ralar. E aí no final eu vou colocar milho também. Acho bem gostoso do jeito que ficou o arroz assim. E é o arroz integral esse aqui mesmo. Amigos, o arroz ficou assim, então. Ali tem um peixinho que eu fritei pra eu comer agora. Ele fica mais amarelinho assim por conta da cúrcuma, tá? E daí agora eu abri aqui a lata de milho e vou colocar aqui. Não sei se eu vou colocar ele inteiro, eu vou colocar um pouco. Coloquei... Coloquei quase tudo, vou pôr tudo então. Eu ia colocar um pouco e mexer pra ver se ia ser muito. Mas eu gosto bastante de milho, o Bruno gosta também, então... Não tem problema se ficar muito, mas acho que vai ficar ok, porque eu fiz bastante arroz. Mas ele fica assim, ó. Faltou só um brócolis aqui, né? Esqueci de comprar brócolis, mas ia ficar ótimo se colocasse um brócolis aqui também. E a Amora tá aqui reinando do lado, gente. Mas é assim, ficou assim o arroz. Bem facinho de fazer, né? Não tem segredo. Então, pra começar, eu vou fazer o arroz. É arroz integral que a gente usa aqui. Dificilmente a gente come arroz branco. É mais quando vem visita e tal que a gente faz arroz, mas difícil, assim. Geralmente a gente compra mais do integral mesmo.
e é o que a gente come, né? Principalmente durante a semana a gente tenta ter uma alimentação mais, não digo saudável assim, né? Porque a gente come umas besteirinhas, mas tenta ter um mínimo de besteiras possível, sabe? Tipo, substituir arroz branco pelo arroz integral, macarrão branco pelo macarrão integral, então a gente faz essas substituições, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês que interessante isso aqui. Eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal, não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar aqui no link, que eu fiz um vídeo mostrando utensílios baratinhos e muito úteis na cozinha e tal. E esse aqui eu mostrei, eu acho que eu mostrei, se não me engano. Ele é pra triturar o alho. Gente, ele é muito, muito prático. A gente tem aquele outro que você coloca e puxa na cordinha assim e ele tritura também, mas esse aqui tem sido muito mais prático pra gente, sabe? Vou pegar uma faca aqui. Pegar uma faca e vou mostrar pra vocês. Então, descasca o alho normal, né? Eu já descasquei um aqui. Vou tirar aqui. E aí pode pôr ele inteiro mesmo ali, sabe? Aí... Opa, tem alguém buzinando lá na rua. Enfim. Aí você põe o alho inteiro mesmo. Eu vou dar uma cortada nele, porque esse aqui tá enorme, né? Aí... você coloca ele aqui, tá vendo que ele tem uma lâmina dentro, né? Então você coloca ele e você vai amassando ele assim, ó. Só que claro que você não pode fazer na mesma direção sempre, você vai trocando a direção, né? E aí você vai amassando, vai virando e vai amassando. Que ele vai sair bem trituradinho. Aí você pode ir abrindo, vendo se ele já tá triturado do jeito que você quer. Se não, é só você ficar fazendo assim até ele ficar bem... Ó, ele ainda não triturou bem. Então, eu vou triturar mais até ele ficar do jeito que você gosta. Vamos ver. Ó, agora ele ficou já bem trituradinho. Acho que tem um pedaço maior ali que não cortou. Mas aí eu corto depois na hora de pôr na panela. Muito prático, gente, sério, porque eu sou uma pessoa que eu odeio ficar cortando alho na faca. E ele nunca fica tão miudinho igual fica aqui. Então, gosto muito, recomendo isso aqui, viu? Vou colocar, então, agora o arroz pra dar uma lavadinha nele. Igual eu falei pra vocês, eu não vou fazer muito porque é só pro Bruno, porque pra mim tem ali pra semana. Então, eu não vou fazer a quantidade que seria pra mim e pra ele, né? E o Bruno também não come muito arroz, assim, sabe? Eu preciso comprar urgente aquele potinho, copinho, pra pôr no arroz. Porque o olhômetro é meio difícil, assim, de você. Mas acho que tá ok essa quantidade. Lavar ele. Deixar ele um pouquinho aqui. E aí eu começo a cozinhar. Então, coloco um pouquinho aqui na panela pra não queimar, né? E aí, deixa eu ver aqui, vou pôr o alho, não vou pôr tudo, né, obviamente, senão vai ficar muito forte, vou deixar um pouquinho pra carne, pôr assim, mais um pouquinho, tirar isso aqui. E aí, o que eu gosto de pôr também no arroz, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, ai, acho que agora ficou melhor. Eu gosto de pôr cúrcuma, açafrão, né? Eu sempre coloco. Eu coloco aqui junto com o alho, e daí se eu vejo que o arroz tá muito branquinho, eu coloco um pouquinho mais, sabe? Porque, claro que não dá pra pôr muito disso aqui, porque o gosto dele é muito forte. Senão acho que estraga a comida também, porque daí fica com muito gosto forte. Mas eu vou no olhômetro ali, sabe, gente? E aí eu já coloco um pouquinho de sal, e daí eu vou experimentando se eu acho que tá bom ou não, enquanto ele cozinha, né? Senão daí eu coloco mais. Já coloquei o arroz integral aqui, então. Eu coloco bastante água, porque o arroz integral, ele demora bem mais pra cozinhar do que o arroz branco. Então, porque ele fica mais... ele é mais duro, assim, sabe? Então, até ele chegar no ponto que eu gosto, pelo menos,
ele demora mais, assim, sabe? Então eu coloco bastante água porque eu sei que eu vou ter que repor depois, né? E aí peguei já essa panela. Gente, eu acho que essa panela é muito grande, mas eu vou fazer nela porque a outra eu vou fazer o brócolis e aí a outra que tem coisa dentro que eu poderia fazer. Mas como tem bastante carne, então ela vai ficar grande do mesmo jeito, mas não tem problema. Então eu vou fazer a carne agora, eu vou fritar ela e aí o molho do estrogonofe eu faço mais no final, porque senão ele seca, né? Se eu fizer agora, daí tudo que eu tenho que fazer ainda, então eu só vou fritar a carne mesmo. Na verdade, acho que antes eu... Não, vou fritar, não vai dar diferença. Aí depois eu faço a batata. Então já coloquei a carne aqui. Aí eu vou fritar ela agora. E o que eu uso pra temperar? Sal, né? Obviamente. Aí eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Usamos muito... Esqueci o nome, peraí. Páprica. Usamos bastante aqui. Acho que é o tempero que a gente mais usa aqui em casa. Páprica. Daí tem esse dedo Guedes, que é muito bom também. Pra carne, frango. E chimichurri. Isso basicamente é isso que a gente usa pra temperar a carne. Aí a gente coloca uma boa quantidade, né? Pra dar um gostinho bom. Até abro ele, né? Porque aqui demora muito pra sair, sai muito pouquinho. Daí não adianta. Aí o sal. A páprica. Páprica é o que eu mais gosto. E do Edu Guedes. Aí é a mesma coisa, gente. Eu vou vendo conforme ele vai cozinhando. Se eu achar que precisa de mais alguma coisa, eu vou colocando mais. Vou deixar a carne fritar aqui agora. E aí vou fazer a batata na air fry. Enquanto a carne tá cozinhando ali, tá fritando na verdade, né? E o arroz cozinhando, eu já vou preparar a batata. Como a gente faz com casca direto na air fry, dá pra fazer sem também, eu acho. A gente nunca fez, mas acho que nada impede você de tirar a casca e fazer do mesmo jeito. Então, como a gente faz com casca direto, a gente sempre lava bem a batata, né? Porque a gente vai comer a casca. Enquanto eu deixo a batata na água aqui, pra ela ir lavando melhor a casca, o Bruno tá lavando aqui, que ele vai começar a fazer a berinjela. Então ele está lavando a berinjela, o tomate. Aí você fala como você faz. Só vai isso na berinjela ou vai mais alguma coisa? Só isso. Cebola. Também? O tempero dela, né? Daí o tempero. Mas isso, os ingredientes principais... Vai pegar e vai cortar bem cortadinho todos esses aqui. Em quadradinho? Eu vou mostrar pra você cortando. Como que é o nome disso? Berinjela é... Berinjela. Só berinjela? Não tem o nome? Refogada. Berinjela refogada. Sabia que tinha um nome. Gente, então já fritei a carne aqui. Nossa, deu bastante. Eu falei que a panela ia ser grande, né? Mas vai ter mais um molho ainda, então deu bastante. Aí o arroz aqui. Geralmente, eu falei, acho que eu comentei com vocês que eu coloco cenoura ralada pra cozinhar junto com arroz, né? Daí eu deixo no meio ali e tal. Só que hoje, como eu vou fazer brócolis, eu decidi cozinhar a cenoura com brócolis no vapor. Eu ainda não sei como que eu vou fazer pra improvisar no vapor, mas eu vou fazer a cenoura com brócolis, daí eu vou fazer cozida mesmo, um pouquinho diferente, né? Que daí não é ralada e tal, né? E aí eu vou fazer assim, a batata ainda tá aqui e o Bruno tá fazendo a berinjela. Ele tá cortando. Basicamente é isso, né, amor? Ele corta aqui em cubinho, bem cortadinho a berinjela. Aí ele vai cortar do mesmo jeito o tomate e o pimentão. Aí depois você faz o quê? Depois eu vou colocar na panela. Com os temperos? Isso, com todos os temperos, bastante cebola, bastante alho. E aí a gente vai refogar ela lá. Coloca o tomate primeiro. A gente vai mostrar tudo certinho pra vocês, vai ficar muito bom.
Tem que pôr água daí junto? Bem pouquinho. Pouquinho de água. Bem pouquinho, só mas eu pra vou mostrar aí. cozinhar. Isso, vou mostrar pra vocês. E agora eu vou fazer o brócolis. Gente, o Bruno comprou esse brócolis aqui no mercado. Geralmente eu compro aquele que vem... Nem sei como que é o nome. Que vem tipo no isopor, assim, sabe? Que ele vem diferente. Assim eu nunca fiz. Mas acho que é a mesma coisa. Segundo o Bruno, pode comer esse aqui, né, amor? É, se não quiser comer... O que é isso aqui? Seria isso aqui? Isso aí é como se fosse uma folha ali do próprio brócolis. É, que é uma folha, eu sei, né? Mas... Bom, vamos comer, né? Acho que matar não vai. Amigos, olha, tá dando certo nossa gambiarra. Ai, meu Deus, tá quente. Então, precisamos urgente comprar uma panela pra fazer isso, né, específica. Mas, por enquanto, tá dando certo, assim. Eu enchi essa panela com água e daí ela tá... Como que fala? Fervendo. Tá fervendo. E aí o vapor sobe aqui, né? Como esse aqui tá cheio de buraquinho lá embaixo. É como se fosse a mesma coisa que você faz tem a uma mesma panela função. de... Ó, tá vendo? Isso, ela ferve e o vapor cozinha. Vai cozinhando aqui. Aí a gente vai fazer em 2 vezes, porque pega lá o brócolis. Aqui deu bastante cenoura e olha, tem mais tudo isso de brócolis pra fazer. Então a gente vai fazer em 2 vezes, porque eu não quis colocar tudo, porque senão os que vão ficar mais em cima arrisca não cozinhar tão bem, né? Então eu coloquei aqui a cenoura e alguns brócolis e depois eu vou fazer só o brócolis. Olha, então agora o Bruno tá cortando as... batatas, eu já lavei bem, né? Igual eu falei pra vocês, como a gente come com a carne. Com a carne. Amora, você tá me desconcentrando, minha filha. Que é a nossa comida. Então, como a gente come com a casca, então tem que lavar bem, né? Mas acho que dá pra fazer sem a casca, né? Igual eu tava falando pra eles. Não sei, ela não é rústica, né? É, ela não fica exatamente o mesmo gosto, mas dá pra fazer. É, se você pega, por exemplo, uma batata que ela tá um pouquinho machucadinha, que nessa aqui, ó, você tira fora, ó, joga fora. Aqui também, essa aqui tá meio machucadinha, tá vendo? Você tira só onde tá ruinzinho. Aqui também, a pontinha. Daí fica desse tamanho aqui, ó. Você vai cortando ali, o tamanho que você preferir, não tem, né? Não tem um certo e errado. Aí depois a gente vai colocar azeite de oliva primeiro, pra pegar os temperos, né? Pra grudar mais fácil. Aí a gente coloca sal, páprica... É páprica... Defumada. Defumada. Que eu falei pra vocês que eu coloco na carne e eu não lembrava se era defumada ou a doce. Mas é a defumada que a gente usa. Aí, só, acho que é só isso, né? Orégano dá pra pôr também. Orégano. É tempero a gosto, né? Você coloca o que você quiser daí. Chimichurri. A gente coloca tempero da Ana, do Edu. A gente da Ana a gente tá sem agora, mas a gente também usa às vezes da Ana Maria Braga. São muito bons. E aqui tá a berinjela, gente, tudo cortadinha já. Tem 2 berinjelas aqui, tomate e pimentão. Só que daí, como já tem bastante coisa lá no fogo, a gente tá esperando pra fazer a segunda leva pra cozinhar isso aqui com as panelas, né? Bom, gente, vamos lá preparar então a nossa batata rústica. E o segredo é, como é uma batata que a gente não tem um corte linear, é deixar o mais fino que vocês conseguirem para ela cozinhar rápido, né, ali na air fry. Então, cortei aqui em pedaços que não são uniformes, né? E aí o tempero vai do jeito que a gente gosta. Segredo, você coloca primeiro, então, ó, o azeite de oliva, porque ele vai ajudar a fixar os outros temperos aqui. E o tempero a gosto, né? O obrigatório mesmo é a páprica defumada, porque ela que vai dar essa sensação de vermelhinho ali na própria batata, sem medo de ser feliz, gosto, né? E vai dar o gosto de defumado. Então isso faz muita diferença. Não tenha medo de usar, isso aqui é barato e não faz mal, não causa câncer, tá? Coloquei aqui também um chimichurri, então pode colocar a gosto, a gente gosta bastante da comida bem temperada. Tem aqui um orégano que sobrou do nosso 2 do 3. Faz um ano, mas ele tá bom ainda, tá, gente? Bom. A gente já tá terminando, porque sobrou muitos. Então coloca um pouquinho também que a gente gosta. Gosto também de tempero do Edu Guedes. Esse aqui é da Ana Maria, né? Esse é da Ana Maria, esse amarelinho aqui. Não, esse é da Ana Maria. Sério? Eu achei que não tinha da Ana Maria. O do Edu Guedes que acho que acabou. Esse não é do feijão? Não. Esse é do Edu Guedes. Da Ana Maria. Da Ana Maria, tá ficando doido. E sal, né? Sal é a gosto. A gente coloca também um pouquinho de sal. E depois a gente vai misturar tudo isso daqui. A air fry já tá pré-aquecida aqui. Tá ligando, tá fazendo barulho por causa da air fry. Ela já tá em 180 graus aqui, pré-aquecida.
que daí vai ser mais rápido. O tempo de preparo vai depender do quanto você gosta. Se você gosta dela mais queimadinha, se você gosta dela mais branquinha, tá mais em torno ali de uns 20 minutinhos mais ou menos, depende também da espessura que vai estar, né? Se for mais fininha, ela vai cozinhar mais rápido. Gente, deu certo a nossa gambiarra, tá? Funcionou bem e ficou bem bom. Tirar agora. Uhum. A cenoura que demora um pouquinho mais, né? O brócolis é rapidinho de cozinhar. Mas funcionou, gente. Então, não é desculpa pra não fazer o negócio. Você usa as ferramentas que você tem em casa que vai dar certo. Acho que não ficou nem 10 minutos, super rápido. Não ficou. Ficou mais que 10, mas é por causa da cenoura. A cenoura, ela demora um pouquinho mais. Acho que ficou uns 15, 20. Mas isso aí, vamos pro próximo round. Gente, então eu vou usar a mesma água mesmo. Nem lavei o negócio, já que é a mesma nem coisa, precisa, né? Mas só vou colocar o brócolis aqui. E esse sim, acho que é rapidinho. Esse deve ser uns 10 minutos. Mas é que tem bastante. Ó, sobrou uma cenourinha aqui, por ela lá pra baixo. Vamos lá. Coloquei aqui então o alho pra dourar, tá? Seguindo aquela regrinha. Primeiro o alho, depois a cebola. A gente bota ele pra dourar agora. E agora a cebola. Cebola depois. Não sei se vocês sabem, mas a gente sempre coloca primeiro o alho e depois a cebola, porque a cebola solta água. Então por isso que ela sempre tem que ser colocada depois do alho. Tem gente que coloca misturado ou coloca antes, mas é ideal colocar ela sempre depois, ó. Então, aqui, ó. Aí eu já gosto de colocar os temperos nessa hora. Então eu já gosto de pegar o orégano e colocar ele aqui. Gosto de pegar então o tempero do Edu Guedes. Também eu gosto já de colocar aqui, sem miséria, tá, gente? Não precisa ter. Porque esses temperos eles dão gosto, mas eles não salgam. Não tem sal. E se tem é muito pouquinho. E gosto de usar a páprica também. Então agora colocar aqui mais um pouquinho de páprica. E aí, só mexer. Mexe, 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 mexe. Com as mãos chiquititas. Bom, aí eu gosto já de colocar primeiro o pimentão. Então, já venho com o pimentão. No primeiro. Eu vou colocar o tomate que a gente cortou lá. O tomate ele já vai soltar um pouquinho de água. Então colocamos aqui agora o tomate e ele já começou a se desmanchar, ó, tá vendo? Ele vai ficar como se fosse um molho de tomate mesmo, natural. E já venho colocando aqui aos poucos a berinjela, tá bem cortadinha. Eu vou colocando aos poucos, vou mexendo, vou misturando para ficar tudo bem misturado. Olha, já tá então praticamente refogado, né? Quando bem misturado, vocês viram, ela diminui bastante, tá? Ela cai pelo menos pela metade. E agora eu gosto de colocar um pouquinho de água. Eu acho que é uma dica bem importante. Água que já ferveu, né? Uma água já fervida. Então não colocar água a temperatura ambiente, o frio, porque daí vai demorar mais tempo até esquentar tudo de novo. Não precisa colocar muita água, depois a gente acaba até tirando um pouco dessa água, porque a ideia é ficar só a berinjela e os outros legumes juntos, só para dar uma cozinhada mesmo, uma refogada, mas não é ficar uma sopa, digamos assim, né? Tem que ficar bem soltinho. E agora é só deixar. Ó, a batata então, amigos, tá aqui. Ela já tá quase boa. A gente gosta de deixar ela um pouquinho mais douradinha. Ó, pode vir nessa hora. Meu Deus. Caiu muito sal. Parece sair um monte de sal. Mas aqui você bota um pouquinho de sal, porque ela não pega muito sal naquela hora que a gente faz misturando as coisas. Mas olha como fica bonito. Daí você dá uma mexidinha aqui e põe mais um pouquinho. Mas já tá num ponto ok. Tá bom. Se quisesse tirar, já daria.
Gente, então olha, tudo prontinho depois do que acho que umas 2 horas e meia cozinhando. Dá trabalho, mas a Cauane e o Bruno do futuro agradecem a praticidade durante a semana, né? Então, começando aqui com o estrogonofe que a gente fez. Eu usei a carne de contrafilé mesmo, tá, gente? Mas não tem segredo, né? Daí fiz o molho do estrogonofe e tal. Aí aqui tá o arroz integral. A berinjela, que deu bastante berinjela. A batatinha, que ficou muito gostosa. E aqui os legumes, a cenoura e o brócolis. Opa, caiu um brócolis aqui. E é isso, gente. Eu deixei os potinhos aqui. Não sei quantas marmitas vai dar, mas acho que vai dar pra semana inteira, tranquilo. E vai sobrar ainda. Então eu vou montar agora. Vou mostrar aí pra vocês, mas não tem segredo. Eu só vou montando aí, e daí cada um monta da forma que achar melhor, né? Então ficou assim o resultado final das marmitas. Como vocês viram na montagem, essas aqui que eu fiz potinho de vidro, eu não coloquei arroz pelo fato de que os meus eu já tenho arroz congelado, né, que eu mostrei pra vocês. Então essas aqui de vidro vão ser minhas. Provavelmente eu não vou conseguir comer tudo isso no almoço, aí eu guardo pra janta, não tem problema. Aí essas aqui são do Bruno, que deu 5 certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, um pra cada dia da semana. Tá ótimo. Vocês podem ver que não rende tanto assim, né? Olha, sobrou bastante arroz ali e um pouquinho de berinjela, mas basicamente deu isso aqui, né? 3, 6, 9 marmitas. Então deu 4 pra mim e 5 pro Bruno. Porque, como eu falei, provavelmente eu não vou comer tudo isso na hora do almoço. Aí eu guardo pra janta, eu guardo pro outro dia. Enfim, aí eu vou vendo, né, o tamanho da minha fome no dia. Mas ficou assim. Então esses aqui sem arroz, só estrogonofe, a berinjela, a batata e os legumes. E aqui do Bruno tem o arroz, o estrogonofe que ficou aqui embaixo, não dá pra ver. Batata, berinjela, mesma coisa, né? E o vídeo fica por aqui, então, amigos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E mais uma vez eu quero pedir a ajuda de vocês, se inscrevendo no meu canal, curtindo o vídeo. Eu estou rumo a 3.000 inscritos, então se vocês me ajudarem se inscrevendo, vou agradecer de coração. Muito obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.